Oi, minhas niggas do YouTube. Esse vai ser um daqueles vídeos onde estou um pouco preocupada com o engajamento e com a entrega que ele vai ter. Eu quero muito deixar essa mensagem, deixar esse aprendizado que eu tenho tido ao longo dessa última semana. Vamos imaginar que é como se fosse um relato, um diário, querido diário, ou queridas negas. E eu começaria esse diário de forma muito transparente falando: queridas negas, no dia de hoje eu não queria sair da cama, eu não queria fazer nada e se pudesse passaria o dia chorando. Mas a gente não pode. Você tem que viver um dia após o outro. E eu acho que é por isso que eu tô aqui. Na última semana, para quem me acompanha no Instagram, deve ter visto que foi um pouquinho turbulenta, um pouquinho movimentada. A gente tá em pleno abril de 2025 e desde terça passada até hoje, uma semana, de forma muito específica, minha vida ela deu uma volta assim extremamente grande, como se fosse um caixote. Tô no meio desse caixote e consegui levantar para respirar nesse momento. Na terça passada eu acordei na madrugada de segunda para terça, eu acordei passando muito mal, botando todos os bofos para fora, por cima e por baixo. Eu já tenho gastrite, eu peguei uma gastroenterite viral. Foi uma das piores crises que eu já tive. Já compartilhei com vocês o quanto que eu mudei a minha rotina desde que eu descobri que tinha esse problema no estômago. Então faz cerca de 3 anos e meio que eu não tenho crises assim. As crises sempre foram muito fortes quando eu pego alguma gastroenterite viral. Dessa vez foi 3 vezes pior, ao ponto de eu literalmente apagar. Lembro de ter mandado mensagem só pro Matheus, que ele tava de plantão, e acordei com ele me cutucando, que ele chegou em casa para poder me levar pro hospital. Cheguei muito, muito mal em casa. Começou, né? Foi ladeira abaixo. Eu passei mal na terça, passei o dia inteiro sem ingerir nada, nem água. Fiquei assim durante 3 dias seguidos. No terceiro dia que eu consegui, de fato, começar a me alimentar um pouco, mas assim, eu não sei nem se a gente poderia chamar de alimentação, mas foi quando eu consegui tomar um pouquinho de água de coco, Gatorade, comecei a me alimentar com frutas. Sexta-feira eu já estava conseguindo me alimentar assim, refeições um pouco maiores, no meu corpo um pouquinho mais resistente neles. Eu tô muito magra, eu perdi muita massa muscular, vocês sabem que eu malho pra caramba. Eu vou levantar, peraí, para bagunçando. Esse short, ele já é largo. Quando eu fazia isso daqui, ó, ele ficava presinho, mas ainda assim, olha isso. Ó, se eu deixar cair. Só para vocês terem uma noção da quantidade de massa que eu perdi essa semana. Na sexta-feira eu voltei à minha rotina e aí no sábado eu já tinha atendimento. Eu não tinha nem entendido porquê, mas a primeira cliente do meu dia, que foi das 6 da manhã, eles já acabaram remarcando, era de ensaio no enterro e acabou fazendo sol. Eles remarcaram porque é da chuva, mas acabou que o tempo ficou super lindo. Eu fiquei sem ouro, eu precisava desse dinheiro, né, que a gente sempre pensa ali. E tá sol, enfim, tudo tem propósito. Mas logo depois eu percebi que eu não ia ter condições físicas de atender mais do que as clientes que eu já tinha. Então essa cliente de manhã remarcou. Eu fui atender as outras duas que eu já tinha na agenda ainda. Fiquei ainda muito fraca, níveis para carregar a mala, ficar muito tempo em pé. Eu ainda estava me sentindo um pouco mal. Fui cumprir meu papel. Na parte da tarde, a gente foi viajar. Eu e o Matheus, a gente foi para o Namá para comemorar o aniversário dos meus sogros, porque essa semana os meus sogros fizeram aniversário, né? E a gente foi com a família para lá. Tava tudo indo bem. Eu achei que minha semana ela ia melhorar. Sempre aquela turbulência ali da saúde, muito mal, porque para quem não sabe, eu choro por estar passando mal. Eu não gosto, apesar de eu entender tanto atrás para poder estar bem, que eu acho que eu me sinto muito mal, 3 vezes pior quando eu tô alguma coisa com saúde. Enfim, a gente dormiu lá no sábado e no domingo a gente foi pra praia. Eu estava na praia, tirei fotos lindas, inclusive que eu nem postei nas minhas redes sociais. E no momento do dia minha irmã me ligou e me informou que a minha avó tinha falecido. E aí me caiu no chão. Porque a gente nunca espera um momento do adeus, a gente sabe que ele vai chegar. Mas quando ele chega é uma dor mensurável. Perder alguém que a gente ama dói, apesar da gente entender e principalmente a gente ter a certeza de para onde a pessoa foi. Eu era uma serva de Deus e eu louvo muito a isso, né? Eu louvo muito a Deus por isso. Eu tenho a paz de dar onde ela está, que foi um descanso, mas eu literalmente perdi o chão, deitada na canga de uma praia, era um momento de lazer. Minha avó já estava na UTI há uma semana, a gente já estava em orações pela recuperação dela, mas ela pegou uma infecção urinária muito grave, né? E ela tinha 92 anos. Pela saúde dela, tinha que tomar alguns cuidados maiores, né? Porque o corpo dela não aguentaria determinadas coisas, se precisasse de alguma cirurgia. Aprove Deus, ela chegou a voltar para casa, depois ela voltou para o hospital 3 vezes pior, e aí aprove Deus dar descanso. Eu entendo que Deus deu descanso para ela, porque ela estava sofrendo. Minha avó muito bem, era uma mulher muito saudável, né? Uma coroa muito saudável, das pernas mais bonitas do mundo. A gente morria de zoar que as pernas dela não tinham uma variz, uma estria, uma celulite.
E ela era elogiada, inclusive, pelos médicos por isso. Quando ela levantava a sainha dela, era pernas de jovens, uma senhora de 90 e poucos anos. A notícia me derrubou um pouco, porque eu sou uma pessoa que planeja meus dias, mesmo entendendo que nem tudo vai estar no meu controle. Eu sei que imprevistos acontecem, rotinas podem ser mudadas, mas isso não estava no meu planejamento. Eu estou planejando um lançamento, eu estou no meio de um lançamento. A gente sabe que trabalhando no marketing existe todo um caminho estratégico que a gente precisa fazer de captação de leads, conversões, poder fazer um lançamento com ótimos resultados e de repente cair uma bomba dessa no nosso colo. Eu simplesmente parei tudo, larguei tudo e eu precisava chorar. Eu precisava colocar pra fora, eu precisava viver. E aí ontem eu acordei, era o sepultamento da minha avó, e tava meio assim, eu orei, fiz minha devocional, falei com Deus, orei nos pés dele. E aí hoje um pouco mais consciente, eu olhei pra trás pra minha semana, vi o quanto Deus estava comigo em cada detalhe. É por isso que eu decidi compartilhar isso com vocês. Eu sirvo um Deus vivo, minhas negas, Deus presente, um Deus real, um que é Pai, um Deus que é cuidado, muito bom, mesmo em meio à dor. Saber que a gente foi cuidada em cada detalhe. Um aprendizado que eu tive nessa semana sobre o cuidado, refletir sobre a vida e principalmente sobre o que temos de fato valorizado enquanto estamos em terra. E eu sei que lidar com a morte faz a gente refletir sobre isso, mas eu tenho estado nessa reflexão desde o início da minha semana, né? Eu acabei ficando de repouso e eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, o que a gente leva assim da nossa vida? Nada, mas enquanto a gente está em terra, o que a gente valoriza, o que tem sido realmente de valor, o que tem sido prioridade. A gente, por muitas das vezes, se atola em trabalho, a gente, por muitas das vezes, se apega a bens materiais, a gente, por muitas das vezes, acha que a gente precisa de mais quando a gente já tem o suficiente. Quando tudo acontece, a nossa saúde se abala, o luto, ele chega, ele para tudo, e aí a gente, de fato, olha e fala, Deus, tantas coisas à nossa volta, e no momento, às vezes, a gente só quer estar abraçado a quem a gente ama, a gente só quer o simples que a gente já tem. Que a paz daquele momento, a gente quer o amor daquela sensação, né, que está acontecendo ali. O que a gente tem colocado de valor na nossa vida? Essa semana me fez refletir muito sobre isso, sobre o legado, nossos valores, o que tem sido prioridade, sobre o cuidado. Deus me ensinou sobre isso essa semana. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Eu refleti sobre os valores, o que a gente tem colocado como prioridade, porque na terça-feira, quando eu passei mal, em 11 anos eu deixei de atender uma cliente por causa disso. Eu já atendi cliente com infecção urinária, cólica, com dor de dente, com boca inflamada, tudo que vocês imaginarem, mas eu nunca deixei de atender. Na terça-feira eu não tive condições, né? Eu precisei deixar de atender, eu avisei a fotógrafa e graças a Deus ela conseguiu outra maquiadora. Mas eu fiquei muito sentida referente a isso. Eu pensei, meu Deus, eu tô tentando colocar minha saúde atrás do meu trabalho novamente, sem nem perceber. Então, o que tem sido valor para mim? É que eu tenho priorizado tanto o meu trabalho, ao ponto de achar que eu estou errada por estar passando mal, que é algo que está fora do meu controle. Quantas vezes, minhas negas, a gente faz isso sem a gente perceber? E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você deu prioridade à sua saúde? E eu não estou falando que a gente não tenha que trabalhar, pelo contrário, a gente precisa correr atrás do nosso, e a Bíblia nos ensina referente a isso também. Mas eu estou falando sobre o excesso, sobre a vaidade que a gente tem, de correr tanto atrás do trabalho que nos gera mais aflição do que satisfação. Em que ponto o nosso trabalho, por muitas das vezes, nos tira a paz de desfrutar, às vezes, de um descanso que foi uma necessidade. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? A Bíblia fala o quanto Deus deu o dom do descanso pra gente. A gente tem a nossa porção certa do trabalho. Logo vou ler para vocês o versículo específico que eu tô falando em Eclesiastes. Mas Deus, ele deu uma porção certa de trabalho para cada uma de nós. A gente precisa correr atrás do nosso e a gente precisa desejar sim, querer mais. A partir do momento que uma das nossas áreas, e eu tô falando específica do trabalho, ela começa a tomar mais conta do que as outras, é porque ela tá tomando uma proporção maior do que deveria. Ela tá sendo mais prioridade do que outras coisas. Então a gente começa a atropelar as coisas uma atrás da outra e isso começa a gerar aflição. E a gente vive nesse looping e traz a gente a uma vida onde no momento de urgência, se assim podemos falar, a gente fica mais aflito ainda por ter que parar. Então eu fiquei me refletindo isso e fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, eu tenho aprendido desde o ano passado a me dar descanso, a entender os momentos que eu tenho que trabalhar, que eu não tenho que trabalhar, a entender que o trabalho não é tudo, que a minha saúde precisa ser prioridade, mas porque agora, nesse momento que eu tô precisando, a minha mentalidade está fazendo isso comigo, me culpando por estar doente. E aí Deus começou a me ensinar sobre a ordem das prioridades da nossa vida. Ele me questionou, porque você ainda
ainda está em aprendizado. Então, estar em aprendizado é a gente estar crescendo em relação a isso. Aconteceu o falecimento da minha avó. Aí, fazendo a minha devocional hoje de manhã, Deus me trouxe o olhar dele para o legado. Que se liga aos nossos valores, né? Ao que a gente tem deixado como prioridade. A Bíblia vai falar em diversos versículos, mas em Eclesiastes 5, deixa eu beber água, né? Eclesiastes 5, ele vai fazer a gente lembrar de que mais do que bens materiais, e no 4 também, eu vou ler aqui, vou pegar a Bíblia para vocês que estão lá na sala, mas no 4 também ele fala sobre a gente correr tanto atrás de herança, né? Não, a herança fica pro outro e o outro acaba gastando seu dinheiro todo, porque isso é mais vaidade do que realmente o que importa. Aí ele vai falar sobre o legado logo no capítulo seguinte, de que mais vale o que a gente deixa no fim da vida que tudo aquilo que a gente corre ao decorrer dessa vida. A gente precisa sim estar correndo atrás, mas mais vale um homem com uma boa reputação e com o legado que ele deixou no final da vida do que todos os bens materiais que ele conquistou no decorrer dela. Isso se ligou muito ao que a gente estava conversando ontem, eu e meus familiares estavam na casa, a gente estava na casa do meu pai, e aí a gente estava conversando sobre a minha avó era a mãe do meu pai, viu? A gente estava conversando sobre o legado que a vó deixou, né? Como ela foi uma mulher guerreira, uma leoa que correu atrás, ela era íntegra no que ela fazia. E a gente viu os primos, né? Todos os irmãos ali juntos, unidos, os filhos dela. E a gente viu o legado que ela deixou como mulher no fim da vida e que mesmo depois dela partir, da partida dela, ainda deixou frutos. Quanto é lindo uma pessoa que finaliza a vida com um legado bonito, com uma história de vida, com um aprendizado de gerações em gerações. E a Bíblia, hoje Deus trouxe isso na minha reflexão, né, na minha devocional. A Bíblia nos ensina sobre o nosso legado, que mais vale a gente estar numa casa de luto do que numa casa de alegria. Vale a gente terminar a vida com o nosso legado ali firme do que ter ser cheia do nosso bem material e no fim da vida não deixar nada de quem nós somos. Então, fiquei refletindo no que eu tenho escrito na minha história. Eu tenho deixado um legado que vai ser respeitado, apreciado e admirado. Eu tenho me perdido nesse processo e correndo atrás tanto de material ao ponto de esquecer de construir os meus caráteres e valores. Vocês conseguem compreender? É aí que Deus me trouxe o olhar ao cuidado dele. Ele foi cuidadoso essa semana comigo em todos os detalhes. Ele me ensinou sobre o amor, sobre ser amada, sobre o que realmente importa, sobre o que deve ser valorizado, sobre as prioridades que eu tenho que realocar e continuar realocando, e sobre o legado que eu tenho que deixar na minha vida e no que eu estou construindo. Deus, ele foi muito cuidadoso comigo essa semana e eu fui tão cuidada, tão amada pelos meus, por vocês aqui na internet também. Mas eu tive um tempo a mais com a minha família. Eu pude estar em casa, desfrutar do meu lar, do suor do meu trabalho. Eu estive em casa, desfrutei do meu lar. No final de semana eu estive com a minha segunda família, que são os pais do Mateus, os irmãos, né, que eu poucas vezes estou por conta do trabalho. Eu pude estar com meu pai na segunda-feira de novo, que nas nossas rotinas a gente poucas vezes está junto também. E eu tive um momento muito bom com meu pai, tive conversas muito boas, eu e minha irmã, e meus pais são separados, a gente poucas vezes tem isso. Então Deus foi me mostrando o quanto, em meio à dor, ele foi me trazendo uma paz, um conforto, uma esperança de que ele continua na direção de tudo, continua no controle de tudo, e ele continua cuidando de tudo. Então, Benega, o que eu quero deixar para você é que não importa a turbulência que você esteja passando, a dor que você esteja passando, a gente tem um Deus e existe um Deus. Se você ainda não conheceu a Ele, existe um Deus que Ele é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus cuidadoso, que Ele está sempre disposto a cuidar da gente e ensinar a gente de tudo que a gente precisa nessa vida. Ele nos ensina sobre os nossos valores, o quanto como mulheres precisamos ser valorizadas, o quanto podemos ser potencializadas sim. Ele nos ensina sobre o valor do trabalho, mas Ele nos ensina sobre o valor do trabalho digno, a quantidade na porção certa, nos ensina sobre o legado e nos ajuda a construir um legado que não somente agrade a nós, o nosso próprio ego, mas também agrade a Ele e deixe a vida mais leve, mais bonita. E Ele nos mostra sobre o amor dele. Fui pegar meu armamento. Quem não sabe, eu leio a Bíblia assim, andando, escrevendo. Específico dos capítulos que eu acabei refletindo na minha devocional e vou deixar aqui para vocês. É o capítulo 3, que fala que tudo tem o seu determinado tempo, e ele começa logo assim no versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
E ele começa a falar sobre que é tempo de nascer, de morrer, de matar e de curar, tempo de derribar e de edificar, fala que é tempo de chorar e de rir, de plantear e de saltar, fala do tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, tempo de rasgar, de cozer, de amar e também de aborrecer. Ele começa a falar aqui sobre o tempo de tudo na nossa vida, né? Inclusive, foi o que refletiu essa semana que existiu um tempo de parar e descansar, porque também existiu o tempo de trabalho, então logo mais eu voltaria a essa rotina de novo. Eu aconselho vocês a lerem todo o capítulo, porque algumas partes deles vão se interligando, são alguns conselhos que a gente tem, né? Ganha para a vida. O versículo 22, inclusive, ele se liga ao início do capítulo, que fala que assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. E ele fala sobre a porção das nossas obras ser o suficiente para termos um bom descanso. E aí no meio desse capítulo, mesmo sem saber, Deus veio me falar no versículo 20 que todos vão para um lugar e todos são o pó, e todos ao pó tornarão. E ele já estava me avisando aqui sobre o dia que iria levar minha avó. E aí também tem os capítulos 4, 5, 6 e 7, que foram que eu li logo em seguida, porque eu estou lendo Eclesiastes. E no versículo 4 do capítulo 4, fala assim: também vi eu que todo trabalho, toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição do espírito. O tolo cruza em suas mãos e come sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Isso aqui me pegou muito, viu, minha nega? Porque a gente se coloca a ser moldada por Deus e Deus ele vem moldando a gente. E aí, logo depois, assim, que eu comecei a melhorar na semana, Deus me mandou essa que foi um porradão daqueles bem forte, entendeu? Que eu tomei caladinha e falei, realmente, Deus, eu preciso aprender um pouco mais diferente aí. Lá no capítulo 5, no versículo 10, Deus fala sobre o amar o dinheiro, né? Quando a gente coloca o nosso coração em outro lugar. E a Bíblia fala isso diversas vezes, mas esse versículo ele fala muito específico. E o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Porque também isso é vaidade. Aqui ele está se referindo a como a gente coloca o nosso coração na questão errada. Não é sobre ser mal a gente ter dinheiro ou ser mal a gente se fartar, ter a abundância. Mas o mal é a gente amar somente o dinheiro a ponto de tirar a nossa paz caso ele não esteja na mesa ou caso a gente precise parar. Porque se a gente colocar o nosso coração no lugar errado, lembra das ordens dos valores e prioridades na nossa vida, a gente de fato nunca vai conseguir desfrutar, porque isso sempre vai ser uma aflição. Quando nos faltar, aquilo vai gerar desespero e um descanso. E aí o capítulo 7 foi o que me fez refletir sobre o legado, aquela história de vó, que no versículo 2, na verdade, do versículo 1 ao versículo 4 fala referente a isso. Fala assim, vou ler para vocês, o capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte, do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há um luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz o melhor coração. Fala exatamente dessa pureza, né? Sobre ser tão vaidade, os nossos bens materiais, e a gente não pensar no nosso próprio legado, no que a gente está deixando nessa terra. Eu não sei, minha nega, quem esteja talvez precisando ouvir isso, que você possa entender que Deus ele está conosco para nos gerar paz, conforto e esperança. Cuidado em meio a tantas situações. Ele todos os dias nos lembra de a gente colocar a ordem da nossa vida numa prioridade certa. Ele precisa ser o centro e todas as outras coisas precisam ser complementos. A gente não pode colocar as outras coisas como centro e ele fazer parte do complemento. E a gente começa a mudar as ordens das nossas coisas. Que a gente possa pensar em construir e viver. Hoje de manhã a gente estava conversando isso aqui em casa, eu e o Matheus. Que a gente possa antes viver para poder falar. Não falar o que somos e não viver o que estamos falando. Faz sentido para vocês? As redes sociais às vezes nos enganam e nos encantam muito os olhos com muitas vidas perfeitas e vidas muito ilustradas. Mas muitas pessoas que contam personagens na internet, mas vivem uma vida totalmente frustradas e decepcionadas. Que a gente possa buscar ao contrário. Que a gente queira sim conquistar os nossos bens materiais. Existe problema nisso e a Bíblia nos ensina sobre isso. Não existe problema em estarmos em ter abundância em termos de dinheiro, mas ele não pode ser o dono do nosso coração, o trabalho não pode ser o dono do nosso coração, os amigos não podem ser o dono do nosso coração, assim como o marido, a mulher, ninguém. O nosso coração precisa ser Cristo, porque ele nos ensina a colocar as ordens e tudo no seu devido lugar para termos a paz e não termos a vaidade, não gerarmos momentos e coisas erradas dentro de nós, destruindo assim o fim da nossa vida e o legado que vamos deixar. Que a gente possa, e eu quero que vocês possam sentir cuidado que eu senti de Cristo tem sentido. E é isso, negas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se você for até aqui, me siga, se inscreva nesse canal e fique por aqui. Isso.
Beijos. Me acompanhe também nas outras redes sociais. A gente se vê por aí.